pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, hoje eu trago pra vocês um livro chamado O Príncipe. Esse daqui nada mais e nada menos do que o Príncipe de Maquiavel. 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 Bom, já digo que não é um livro sobre princesas da Disney, de como as princesinhas encontram o príncipe, casam e não sei o que, e vivem felizes para sempre. Isso daqui é basicamente um manual para se adquirir poder e manter o poder. Maquiavel fez esse livro para o Lorenzo de Medici, que é esse cara aqui, é uma representação dele. E hoje eu vou tentar ler umas páginas. Qualquer coisa eu faço um segundo vídeo, tudo bem? Mas é um livro bom, um livro muito bom. Bom, vamos lá. Esse daqui é o Príncipe. Escuta só. Bom, aqui a primeira página, o Príncipe. Aqui tem falando sobre o filósofo, o Nicolau Maquiavel, falando que ele nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469. Nossa, faz tempo. De origem humilde, abraçou os estudos logo cedo e aos 29 anos ingressou na vida política, ocupando o cargo de secretário da Segurança, Chancelaria da República de Florença. Depois de 14 anos, foi afastado e passou a se dedicar a análises políticas e social, a observação do comportamento dos grandes nomes que ocupavam o poder na época se transformou em uma de suas principais ferramentas. Em 1513 escreveu O Príncipe, sua obra mais famosa, publicada póstumamente em 1532. Além de filósofo, Maquiavel foi também importante historiador, poeta e diplomata renascentista. Morreu em sua cidade natal em 21 de julho de 1527. Então, falando sobre quem escreveu o livro, o livro O Príncipe, foi Nicolau Maquiavel. Aqui tá falando, que é Niccolo di Bernardo de Maquiavel. Bom, O Príncipe. Aqui tem um índice falando os capítulos, a apresentação, que é a página 7. Aí falando um pouco sobre o príncipe, tem um capítulo 1, que é de quantas espécies são os principados e de que modo podem ser conquistados. Então você já vê que não é um livro de princesinhas, de fadas e da Disney. É um livro para você adquirir poder, é um livro para você manter no poder. É basicamente um manual. Bom, essa é a apresentação. Eu acho que não é válido ler. Na verdade é pra, se você quiser, mas eu acho que vamos pular pra primeira parte. Aqui tem uma dedicatória. Bom, de quantas espécies são os principados e de que modo podem ser conquistados? Conquistados, todos os estados, todos os governos que tiveram e têm poder sobre os homens foram e são ou república ou principados. Os principados são hereditários, quando pelo sangue seu senhor tenha sido desde longo tempo príncipe, ou são novos.
podem ser totalmente novos, como foi Milão para Francisco. São como membros acrescidos do estado hereditário do príncipe que os conquista, como é o caso do reino de Nápoles em relação ao rei da Espanha. Esses domínios assim adquiridos estão acostumados a viver submetidos a um príncipe ou habituados a ser livres e são conquistados com as armas de outros ou com as próprias, ou ainda pela sorte ou por virtude. Dos principados hereditários. Falando nisso, isso daqui é no texto, que nem vocês viram isso daqui. Ele meio que explica a referência, o contexto histórico. Por exemplo, aqui é 1, né? Cadê? Tem o número 1 aqui em cima. Não tem não. Mas enfim, por exemplo, aqui ó, número 1, tá vendo que tem 1? Ele meio que conta a história. Ele conta a história, o que significa para a pessoa não ficar perdida. Então é um livro bem explicado. Aí, capítulo 2, dos principados hereditários. Vou deixar de tratar aqui das repúblicas, porque delas tratarei longamente em outro local. Aí tá vendo que em outro local tem o número 1. Aí lá embaixo tá escrito lá naquelas letrinhas miúdas aqui, ó. Remete aos primeiros capítulos de sua obra de Scorse, ou quem sabe a provável obra que não chegou até nós. Então ele se refere a outra obra. Vou dedicar-me somente aos principados, tecerei considerações sobre os temas enunciados acima, discutindo como esses principados podem ser governados e metidos. Afirmo, portanto, que nos estados hereditários e afeiçoados à linhagem de seu príncipe são bem menores as dificuldades em mantê-los do que nos novos, porque basta não preterir os costumes dos antepassados e depois saber governar de acordo com as circunstâncias, de modo que, se tal príncipe for dotado de ordinária capacidade, sempre se manterá no poder, a menos que uma extraordinária e excessiva força venha a privá-lo dela, uma vez destruindo, por mais temível que seja o usurpador, pode reconquistá-lo. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, que só resistiu aos assaltos dos venecianos em 1484 e aos do Papa Júlio em 1510 por ser antigo naquele domínio. Na realidade, o príncipe natural tem menos razões e menos necessidades de ofender. Por isso se conclui que deve ser mais amado e se não se faz odiar por vícios demasiado grandes, é razoável que seja naturalmente benquisto de todos os seus. E na antiguidade e continuidade do poder apagam-se as lembranças e as causas das inovações, porque uma mudança sempre deixa a saliência para a edificação de outra. Bom, capítulo 3 dos principados mistos é o capítulo 333. Mas nos principados novos é que se residem as dificuldades. Então ele fala nos principados novos é que residem as dificuldades. Digamos assim, é como se você fosse eleito agora, sei lá, a um determinado cargo político. Você vai encontrar adversários, vai encontrar dificuldades, etc. Vai ser um pouco mais complicado. Enfim,
Em primeiro lugar, se também não é totalmente novo, mas como um membro anexado que, em seu conjunto, pode chamar-se quase misto, suas variações decorrem principalmente de um natural dificuldade que se encontra em todos os principados novos. Essas consistem em que os homens mudam de senhor com satisfação, pensando melhorar. E esta crença os leva a lançar mão de armas contra o senhor atual. Então, por exemplo, lembra quando, vamos por assim, eu tenho um governo, pelo menos pelo que eu entendi, vamos por assim, o governo atual, inclusive isso é uma estratégia muito louca, eu tenho um governo atual que ele não é muito bom. Aí chega um cara falando que no governo ele vai fazer isso e isso no governo dele, não sei o que, se ele for eleito, que ele é o melhor, que ele é o bonzão. Aí o que acontece? Às vezes, aí ele faz com que todo mundo se rebele contra o governo anterior e toma o lugar daquele governante, tá ligado? Então é estratégia, vocês vão ver isso na política, inclusive, ao longo dos debates, vocês vão ver, prestem atenção, pega a visão, tropa. Tô falando que nem uns caras do Rio, pega a visão, tropa. Enfim, cadê onde eu tava? Peraí, eu me perdi, eu não coloquei o dedo. Aqui, ó. Na verdade, se enganam porque percebem depois, por experiência própria, ter piorado. Lembrando que eu não tô fazendo nenhuma apologia ao governo atual ou anterior, eu só tô explicando, beleza? Eu não tô nem aí. Bom, a gente não pode dizer que não tá nem aí, porque é uma coisa que praticamente mexe com a estrutura do país como um todo, mas eu não tô aqui pra julgar o governo anterior e nem o atual, beleza? Enganam-se porque percebeu depois, por experiência própria, ter piorado. Isso depende de outra necessidade natural e ordinária, a qual faz com que o novo príncipe sempre precise ofender os novos súditos com suas forças militares e com infinitos outros danos que são lançados contra a recente conquista. Desse modo tens como inimigo todos aqueles que ofendestes com a ocupação daquele principado e não pode conservar como amigos aqueles que te puseram posto, por não poder satisfazê-los da maneira que haviam imaginado, nem poderes usar contra eles remédios. Energéticos, uma vez que deves a obrigação a eles, porque sempre mesmo que alguém seja fortíssimo em exército, a necessidade de apoiá-lo dos habitantes de uma província para nela entrar. Foi por essas razões que Luís XII, rei da França, ocupou o ducado de Milão rapidamente e logo depois o perdeu. Aí aqui, ó, tá vendo que tem um número 1? Ele tá explicando o que aconteceu aqui, ó. Beleza? Ó, ele tá explicando o que aconteceu. Então é um livro muito bom. Tirá-lo dele bastaram da primeira vez as próprias forças de Lodovico e aquelas populações que lhe havia aberto as portas, reconhecendo o erro de sua opinião e daquele bem-estar futuro que havia imaginado, não podia suportar os desabornos trazidos pelo novo príncipe. Então aqui ele está explicando, né, a questão. Às vezes a gente pensa que indo para um governo é melhor, mas nessa questão ele dá um exemplo, né? Mas às vezes não é. Novamente, como a política é uma coisa que é séria, né? Aqui é um vídeo mais falando sobre esse tema. Não me refiro a nenhum governo atual ou anterior, beleza? Não vamos discutir por isso. Vamos relaxar e dormir. O foco do vídeo é relaxar e dormir. Tá ligado, mano?
Bom, eu vou ler um trecho que para vocês verem do que, digamos assim, a essência de Maquiavel, porque é um livro político, ele não necessariamente é certinho, não é um cara certinho que só dá dica, enfim, ele também ele praticamente, digamos assim, ele é o pai dos pilantras políticos. Você vai entender mais ou menos, deixa eu achar aqui. Inclusive é uma coisa que eu li bastante. Aqui, ó, eu vou pular pra essa parte. Eu vou pular pra essa parte aqui, que é o capítulo. Eu sempre tenho dificuldade com números romanos: 15, 16, 17, capítulo 17. Página 81. Da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado que temido, ou antes temido que amado. Inclusive, isso é uma outra reflexão que Maquiavel faz. Mas já te digo, portando-me a outras qualidades já indicadas, digo que todo príncipe deve desejar ser considerado piedoso e não cruel. Deve ter, entretanto, o cuidado de não ser usar o mal, essa piedade. Cesare Borgia era considerado cruel, não obstante essa sua crueldade tinha recuperado a Romanha, conseguindo uni-la e deixá-la em paz e fiel. O que, se for bem considerado, mostrará que ele foi muito mais piedoso que o povo florentino, que para fugir da fama de cruel deixou que Pistoia fosse destruída. Um príncipe não deve, portanto, importar-se com a má fama de